Bom dia. Sabemos com certeza que Deus ouve aqueles que faz a sua vontade. A vontade perfeita de Jesus Cristo, de Deus, é esta: fazer sua vontade. Ele ouve as orações, o pedido. Deus não ouve a pecadores, a menos que eles se humilhem. É o que está escrito. Nesta passagem, a cura de um cego de nascença, no capítulo 9 de João, encontramos que, passando Jesus, viu um homem cego de nascença. E os seus discípulos perguntaram, dizendo: Rabi, quem pecou? Este, os seus pais, para que nascesse cego. Jesus responde, no versículo 3, nem ele pecou, nem seus pais, mas foi assim para que se manifestasse nele as obras de Deus. Convém que eu faça as obras daquele que me enviou, enquanto é dia. A noite vem quando ninguém pode trabalhar. Enquanto eu estou no mundo, sou a luz do mundo. Jesus falando, capítulo 9, verso 1 em diante. Aí, tendo dito isto, cuspiu na terra com a saliva e fez lodo e untou com todos os olhos, untou com os olhos do cego e disse: vai e lava no tanque de Siloé, que significa enviado. Foi, pois lavou-se e voltou vendo. Agora, nesta ocasião, vêm os bíblias, vêm os que creem em Moisés e não em Cristo, a perseguindo o homem cego que tinha sido curado por causa de Jesus. Sempre o serviço do capeta, do diabo, o tal de diabo que existe, é a perseguir a verdade. Então os vizinhos daqueles que dantes tinham visto que era cego, diziam: não é este aquele que estava sentado e mendigava? Versículo 8. Uns diziam: este é outro, parece com ele, mas ele dizia: sou eu. Disse-lhe, pois, como se sabia, como se abriram os olhos? Como se abriram os seus olhos? Perguntaram. Versículo 10. E ele respondeu e disse: o homem chamado Jesus fez lodo e untou os olhos e disse-me: vai ao tanque de Siloé e lava-te. Então fui, lavei-me e vi. Ele não podia negar isso, não. Disseram, pois: onde está ele? Respondeu: não sei.
versículo 12. Veja aí como eles estão. Eles não estão procurando isso por causa apenas da cura, mas por causa que tinha que dar um troco a Jesus, porque queriam matar Jesus e prender, né? Levaram, pois, aos fariseus o que dantes era cego. Levaram ele lá. Agora o versículo 14. Olha aí os adventistas aí, ó. Os bons adventistas do seu dia, que ficam defendendo um dia de sábado e deixando Jesus de um lado. Era sábado quando Jesus fez o lodo e abriu os olhos. Eu estou lendo nessa Bíblia aqui, mas o original é a mesma. Tem alguma diferencinha no original sobre o revelarem, mas eu estou lendo aqui porque minhas vistas estão bem fracas e essa Bíblia tem as letras maiores. Eu já estive examinando a original. Tornaram, pois, também os fariseus perguntar como viram. Ele lhe disse: como virá? Ele lhe disse: pôs-me lodo sobre os olhos e lavei-me nu. E vejo. Alguns dos fariseus diziam: este homem não é de Deus, pois não guarda o sábado. Está vendo aí? O que adianta se dizer que o sábado é o sábado, não pode nem fazer nada, mas estava perseguindo Jesus. Não é de Deus esse homem. Versículo 16. Esses homens não é de Deus, este homem, pois não guarda o sábado. Diziam: como pode um homem pecador fazer tais sinais? Aí é outra parte. E havia dissensão entre eles. Tomaram, pois, a dizer ao cego: tu que dizes daquele que te abriu os olhos? E ele respondeu que é profeta. Versículo 17. Vamos ler a leitura? Os judeus, porém, não creram que ele tivesse sido cego. Aí, está vendo aí? Não creram que ele era cego, que agora visse, enquanto não chamaram os pais do que agora via. Está vendo aí? O problema é a perseguição do mestre. A perseguir o mestre Jesus. Fariseus cegos, guias de cegos. Jesus falou em outras partes da Bíblia isso aí. Cegos guiando cegos. Não podiam ver a obra de Deus. Por quê? Defendiam Moisés, defendiam a lei, defendiam o sábado, defendiam tudo, mas vamos matar Jesus. Vamos perseguir o mestre. Esse Jesus não é de Deus. Esse homem não pode ser. Não guarda o sábado. Os judeus, porém, não creram que ele tivesse sido cego, que agora visse, enquanto não chamaram seus pais. Perguntaram então, dizendo, no versículo 19, este é o vosso filho, que vós dizeis ter sido cego? Como, pois, vê agora? Veja aí, eles não podiam negar que ele estava são, mas esse Jesus é o problema. O problema é o original de Deus, é a palavra da hora, é Cristo. E seus pais responderam e disseram: sabemos que este nosso filho nasceu cego. Versículo 20. Mas como agora vê se não sabemos? Como agora vê, não sabemos que tinha aberto os olhos. Não sabemos. Agora ele tem idade, perguntam então para ele mesmo.
e ele falará por si mesmo. Seus pais disseram isto, porque temiam o judeu, quando já os judeus tinham resolvido que se alguém confessasse ser ele o Cristo, fosse expulso da sinagoga. Verso 22. Este é o problema hoje. Digam a verdade que fere os ritmos, os rituais deste mundo religioso. Você é expulso da sinagoga. Jesus sempre fez sua pregação, os apóstolos, fora de sinagogas. Sinagogas nada vale. A adoração nossa tem que ser em espírito e em verdade. Porque o Espírito de Deus, de Cristo, não mente. Por isso que seus pais disseram: tem idade, perguntes a ele mesmo. Chamaram, pois, pela segunda vez o homem que tinha sido cego e disseram: dá glória a Deus. Nós sabemos que este homem é pecador. Respondeu eles, pois disse: se é pecador, eu não sei. Mas uma coisa sei que havendo eu sido cego, agora eu vejo. Não pode negar, e não negou. Vejo. Quem é de vocês, fariseus, que guardam essas coisas, toda a lei, sábado e tudo, puderam fazer isso para o cego? Responda-me. Responda-me, por favor. Cegos, guiando cegos. Se é pecador, eu não sei, pois disse: uma coisa eu sei, que havendo eu sido cego, agora vejo. Tomaram a dizer, perguntaram de novo: que fez ele como se te abriu os olhos? Estou lendo a leitura. Responderam: já vos disse, não ouvistes, para que quereis tornar ouvir? Quereis vós, porventura, fazer vós também seus discípulos? Então injuriaram e disseram: discípulo dele seja você, seja tu. Porém, nós somos discípulos de Moisés. Não é o que acontece? Nós temos o ensinamento de Goiânia. Outros dias eu tenho o ensinamento do fulano e do ciclano, que veio no Brasil primeiro. Nós somos de Moisés, Jesus. Agora eu quero que você leia, medite no verso 29. Nós bem sabemos que Deus falou a Moisés, mas este não sabemos de onde vem. Falaram eles. O homem respondeu e disse: nisto, pois, está a maravilha, que vós não sabais ou não sabem onde ele é. De onde ele é, me abriu os olhos. Versículo 31, segura aí. Ora, nós sabemos que Deus não ouve pecadores, mas se alguém teme a Deus e faz a sua vontade, esse lhe ouve. Teme a Deus. Quem teme a Deus não blasfema da verdade. Quem teme a Deus não despreza seu irmão porque não está no teu grupo.
Quem teme a Deus te visita quando está doente, com problema, luta ao teu lado, se coloca ao lado do teu irmão. Esse temer a Deus. Quem faz sua vontade, Deus pode ouvir. Desde o princípio do mundo, nunca se ouviu que alguém abrisse os olhos de um cego de nascença. Versículo 33. Se este não fosse de Deus, nada podia fazer. Está aí alguém falando a verdade e fazendo as coisas, falando certo sobre Jesus, dando apoio, né? Responderam eles e disseram: tu és nascido tudo em pecado, rapaz, e nos ensina a nós, tá vendo aí? Você não conhece ministério. Eu tenho 50 anos, eu tenho 70 anos de ministério. Você não sabe nada. Tu nascido em pecado e nos ensina a nós, falou para ele. Expulsaram. É o que ele sabe fazer. Jesus ouviu que tinha expulsado, e encontrando, disse-lhe: crê tu no Filho de Deus? Versículo 35. E ele respondeu e disse: quem ele é, Senhor, para que nele creia? E Jesus disse: tu já tens visto, e é aquele que fala contigo. E ele disse: creio, Senhor. E adorou. Disse Jesus: eu vim a este mundo para juízo, a fim de que os que não veem, vejam. Está vendo aí a diferença? Os que sabem tudo não sabem nada, mas os que nada sabem podem saber. Eu vim a este mundo para juízo, a fim de que os que não veem, vejam, e os que veem sejam cegos. Aqueles, pois os fariseus que estavam com ele, ouvindo isso, disseram: também nós somos cegos? Falou para Jesus. Jesus disse: se fosse cego, não tereis pecado. Mas como agora dizeis, vemos, por isso o vosso pecado permanece. Então, se você zomba da verdade, se nós não podemos crer em Jesus Cristo como Ele é, a nossa adoração é falsa. O tiro sai fora. Jesus é a luz do mundo. A perseguiram o Mestre Jesus. O mesmo fizeram com Paulo e os apóstolos. Por quê? Porque eles diziam a verdade. Conhecereis a verdade. A verdade se encontra em Jesus Cristo. Ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Agora, no original, fala que nem sempre nós nascemos com ou temos uma enfermidade para a gente encontrar Jesus. Tem alguma coisa que está falso. Mas esta aqui está escrito. Os juízes perguntaram para Jesus: quem pecou? Quem pecou? Jesus, passando Jesus, viu o homem cego de nascença e os seus discípulos lhe perguntaram. Os próprios discípulos de Jesus: ó Rabi, quem pecou? Quem pecou? É este que pecou, seus pais, para que nascesse assim, cego? Jesus respondeu: nem ele pecou, nem seus pais, mas foi assim para que se manifestasse nele as obras de Deus. Então,
as obras de Deus fosse manifestada. Mas o importante é você entender que sempre perseguiram Jesus em todos os lados para matar. E no natural é isso aí. Quem fala a verdade é perseguido, é desprezado, é expulso das sinagogas, é expulso dos grupos de fanatismos, tanto no sentido natural como no sentido espiritual. Então Jesus está fora desse povo. Jesus está fora. E diz: vinde a mim, e eu te saro. Vinde a mim, eu te curo. Vinde a mim, que eu te salvo. Cristo está fora disso, de confusão religiosa. Está fora. O Senhor completa esta boa palavra na sabedoria divina de Deus a todos que me ouvem. Continue pedindo ou tendo desejo de ler o original, porque no original você encontra tudo que está errado das velhas tradições. Mas tem muita coisa que nesta velha Bíblia que Jesus disse é a verdade e não pode mudar. Minha saudação a todos. Todos. Bom dia. Bom dia, bom dia.